pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Lume Treinamento. Se você quer aprender mais sobre Excel, já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre mesclar células, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre por que você não deve mesclar células no Excel, tá? Então quando você aprende o básico de Excel, né? Então o seu professor logo de cara já te ensina a mesclar células, tá? E por que ele ensina isso? Por que essa ferramenta é tão utilizada por muitos? Porque ele deixa a sua tabela mais bonita, né? Mais organizada, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, certo? De venda. E aqui eu coloquei um título, certo? Então eu mesclei da célula A até a E, certo? Da A1 até a E1. Então eu mesclei aqui, o título ficou bonitinho aqui, centralizado, tá? E aqui, pessoal, na tabela de venda, eu tenho os grupos de vendedores, tá? Então eu tenho grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? Mas qual que é então o problema de se mesclar células, se ela deixa a sua planilha mais bonita? O problema, pessoal, de mesclar células é principalmente mesclar células em base de dados, tá? Então quando você mescla células em base de dados, tá? Então ele vai acabar dificultando você em fazer fórmulas, tá? Então aqui vamos ver um exemplo prático. Então aqui eu quero contar, por exemplo, quantos produtos tem aqui nessa, produto especial no caso, tem aqui nessa coluna aqui, então. Então aqui eu vou utilizar da fórmula CONT-C, igual CONT-C, tá? O intervalo vai ser a coluna C, então eu quero contar tudo que tem, então eu quero contar tudo que tem na coluna C, então vamos lá. Opa, olha só o problema aqui. Por que ele selecionou toda a minha tabela e não apenas a coluna C, onde contém os produtos? Porque, pessoal, por causa das células mescladas aqui no cabeçalho do título da minha tabela. Tá? Então, ele entende, quando você seleciona aqui, ele vai entender que é para selecionar a tabela inteira. Qual que é um jeito de você contornar isso? É você digitando manualmente. Então, C, tá? Então aqui sim ele vai fazer a seleção apenas da coluna C. Então repare que você teve que fazer um processo mais manual, tá? Então teve que ir lá no seu teclado, digitar C. Então isso não é interessante você fazer, porque se você está fazendo uma análise dentro do Excel, você quer deixar isso o mais automático possível, né? Mais rápido. Então, mais rápido era você selecionar a coluna C com apenas um clique, em vez de você ficar digitando a coluna que você quer, tá? Então isso já é um dos motivos que não se deve mesclar células, tá, pessoal? Outro motivo bem comum, tá, e bem simples, é o bom e velho filtro, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, vocês reparem só que eu tenho 4 vendedores no grupo 1, tá? Eu tenho mais 4 vendedores no grupo 2 e mais 7 vendedores no grupo 3, tá? Então por acaso, se eu quisesse vir aqui e filtrar, por exemplo, o grupo 1, reparem só que ele vai trazer apenas um vendedor. Por quê? Porque, pessoal, se eu vim aqui e desmesclar essas células aqui, desmesclei. Repare aqui que as linhas estão vazias, tá? Eles não têm nenhum conteúdo, por isso que o filtro se perde nessa questão da mesclagem de células, tá? Então nessa aula eu vou passar para vocês uma dica que vai ter o mesmo resultado que você usar a ferramenta mesclar e centralizar, tá? E como que é? Então aqui eu vou tirar essa mesclagem daqui, tá? Então aqui ficou células separadas, tá? E como que eu faço isso? Então aqui eu vou selecionar da célula A1 até a célula E1. Então aqui você faz como se você fosse mesclar a célula, tá? Então selecionei, tá? O que eu quero mesclar, entre aspas, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, certo? E vir aqui na opção formatar célula, tá? Então eu clico aqui, vai aparecer para você essa caixinha aqui de opções, tá? Então você vem aqui em alinhamento, tá? E aqui em horizontal você clica aqui, certo? E muda para centralizar seleção. Reparem só o que vai acontecer. Ele centralizou o seu título bem ao centro da sua tabela. Então aqui, mas reparem só que as células continuam sendo únicas aqui na linha 1, tá? Então aqui não tem nenhuma célula mesclada mais, tá? E o bom disso é que você pode inserir novas colunas, tá? Então repare que sempre o título vai ficar centralizado automaticamente.
Ao contrário, caso você tivesse mesclado, quando você inserisse alguma coluna aqui ao meio da tabela, você tinha que fazer todo o processo de desmesclar e mesclar novamente as tabelas até que elas se ajustassem ao tamanho da sua tabela, tá? Então essa é uma das formas, tá? A outra forma eu vou passar para você mesclar, entre aspas, na própria base de dados, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou escrever, né, o grupo 1, certo? Em todas as células, tá? Porque tem que aparecer essa informação, tá? Então, Ctrl C e clico aqui. Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos aqui, então, certo? Então aqui eu coloquei todo o grupo 1 em cada linha, certo? Que deve ficar, tá? Feito isso, pessoal, eu venho aqui, certo? Ao lado da minha tabela, certo? E seleciono as 4 linhas referentes ao grupo 1, tá? Agora eu venho aqui em mesclar, centralizar, clico aqui. Agora eu venho aqui no pincel de formatação, pego o pincel, tá? E venho aqui na primeira linha do grupo 1, certo? E clico aqui. Reparem só que ele, entre aspas, mesclou, tá? Mas, na verdade, ele não está mesclado. Ele está mesclado, entre aspas, né? Mas as informações continuam ali em cada linha, tá? Então, se agora pegar e filtrar o grupo 1, reparem só que ele vai puxar exatamente os 4 vendedores referentes a esse grupo, tá, pessoal? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. A dica de você não mais utilizar da ferramenta mesclar e centralizar, e sim essas dicas que eu passei para vocês agora, tá? Então, vocês podem testar quando vocês estiverem criando alguma análise de alguma base, tá? Que isso vai facilitar vocês e muito na hora de vocês criar suas funções, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, se essa dica foi útil para você, então deixa esse like no vídeo para ajudar o canal, tá? Eu ajudo você e você me ajuda, tá? Vamos ver assim? Então, beleza. Clica aqui no gostei e até a próxima aula.